Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa oficina de escrita criativa. Essa é mais uma atividade ofertada pela Olink, é a Olimpíada Cultural do Alto Tietê. Bom, a gente vai conversar nessa oficina hoje sobre o tema Minha Voz, Meu Texto. Eu sou a Juliana Mutafi e eu vou ficar com vocês aqui um pouquinho. Antes, vou me apresentar rapidamente. Eu sou professora, eu sou pedagoga, sou mestra em literatura e crítica literária e doutoranda em literatura também. Sou mãe de pet e vou ficar com vocês aqui para a gente sair dessa oficina pelo menos um pouquinho, conhecendo um pouco mais sobre a escrita de um texto. Vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem, para vocês se avaliarem nesse processo de escrita. Bom, escrever não é só juntar palavras, é dar nome ao que pulsa em silêncio. Essa frase eu optei por colocar porque eu quis falar um pouco de mim quando eu escrevo. O que eu penso quando eu escrevo? Escrever para mim é um lugar de refúgio, é um lugar de conforto, é um lugar onde eu consigo colocar as minhas ideias no papel, no celular, no computador, gravando um áudio. A escrita é a gente conseguir colocar tudo que pulsa dentro da gente para fora. Às vezes esperando que uma pessoa leia ou só para a gente desaguar um pouquinho essas palavras. O que a gente vai conversar aqui hoje? O que é escrever? O que é escrita criativa? A gente vai falar um pouquinho sobre gêneros da escrita, dos que estão presentes nessa Olimpíada Cultural. Vou deixar para vocês alguns exercícios para a escrita e fechar um pouquinho ali sobre as ideias de que a gente conversou hoje. Vamos lá? Bom, o que é escrever? A gente consegue buscar o que é escrever olhando no dicionário, por exemplo. E aqui eu trouxe para vocês uma definição do dicionário Priberam. E daí lá fala assim, ó, escrever é pôr, é dizer, é comunicar por escrito, é encher de letras, é criar uma obra musical, literária, científica, é dar forma escrita a alguma coisa, é fixar, é gravar, e olha só a última definição, é passar uma multa. Mas e para o poeta, o que é escrever? Num país onde ninguém lê, escrever é quase um sacerdócio. Ao contrário do que muitos pensam, ser poeta não é um privilégio, é um castigo. Porque escrever dói, arranca pedaço e deixa marcas profundas no coração. Muitas vezes ele desce até o inferno para que o leitor suba ao céu e leia sua dor como se fosse dor alheia. É a magia das palavras. Escrever é sangrar um pouco todo dia na presença de testemunhas que assistem a tudo, mas não podem fazer nada. E de tão trágico, os poetas mergulham em poça de letras feito quem se afoga no fundo do mar. É quando o poema prende a respiração para que outra pessoa possa respirar. Vocês acabaram de ouvir um vídeo do poeta Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz, ele é poeta, ele é escritor, agitador cultural. O Sérgio Vaz, ele é idealizador do Sarau da Cooperifa. E o Sérgio Vaz, ele fala aí pra gente nesse vídeo, ser poeta não é escrever poemas, é ser poesia. Então aí a gente conseguiu ter uma ideia do que é o escrever. Um escrever lá do dicionário, mas o Sérgio Vaz ele traz essa outra propriedade dessa escrita. É da gente colocar a nossa alma ali no que a gente está fazendo. É a gente viver a poesia no dia a dia. E daí eu faço o convite a vocês. Observem. Observem a natureza. Observem a vida de um garfo. O que é um garfo? Como que a gente falaria sobre a vida de um garfo? Manuel de Barros faz isso pra gente, sobre uma peneira,
sobre um rio, sobre uma árvore. Observem o cotidiano, as pessoas que estão próximas de você. Seja a poesia do dia a dia. E daí eu vou convidar vocês agora a gente pensar o que é a escrita criativa, né? Nossa, mas escrever não é algo criativo? E daí tem uma breve diferença. E daí antes eu trouxe o que não é. Então olha só esse exemplo aqui. Introdução. A escrita, no contexto acadêmico, tem sido observada e reconhecida como uma atividade complexa. E daí o texto continua. Esse texto é um texto acadêmico, é um texto científico. Ele tem uma norma, ele tem uma organização a seguir, como é o parágrafo, como é a citação, qual é a fonte que eu uso, tudo muito bem estruturado para ser uma escrita científica, uma escrita acadêmica. E daí isso não está no que a gente vai chamar aqui dessa escrita criativa. E daí eu trouxe para vocês esse poeta chamado Ricardo Aleixo. E o Ricardo Aleixo, ele traz esse poema que está presente neste livro. Pesado demais para a ventania, antologia poética. E Ricardo Aleixo fala assim: coisas, planos, povos, poemas, pessoas, passos, paixões, coisas já tão feitas, e depois desfeitas, e depois de depois, refeitas, sempre novas, porque imperfeitas. Ricardo Aleixo, ele usa nesse poema uma variedade de fontes, de tamanhos, de estilo. A escrita dele acompanha o que o texto quer dizer. A gente chama isso de um poema concreto, em que ele mistura a simbologia e significado do texto com o visual. Vamos lá, ó. Ele fala tudo junto. Planos, povos, poemas, pessoas, passos. Então, tudo que pode ser mutável. Planos, povos, poemas, pessoas, passos. Paixões. Coisas já tão feitas e depois desfeitas. E depois de depois, refeitas. As coisas, título do poema, sempre novas, porque imperfeitas. Então, esse é um exemplo de uma escrita criativa, que parte de um texto que não está alinhado, como tem que ser o texto científico, que tem letras diferentes, que é diferente de um texto científico, um texto acadêmico, um trabalho para a escola. Bom, então vamos lá. E daí a gente parte agora para entender um pouco sobre os gêneros da escrita que estão presentes na Olimpíada Cultural do Alto Tietê. Né? Então, quando vocês forem observar lá, vocês estão fazendo a inscrição de vocês, estão pensando que vão apresentar, lá tem 3 categorias: a poesia, a prosa e o slam. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente observar, para a gente pensar acerca desses exemplos. E daí eu almejo que vocês vão encontrando o estilo de vocês, né? E o que é muito importante? Vocês estão vendo aqui, ó? Eu trouxe, vou deixar aqui, vou mostrar para vocês depois. Eu trouxe vários livros de poemas, de contos, de estilos de poemas, porque é muito importante que vocês se repertoriem. É muito importante que vocês leiam, que vocês conheçam, que vocês encontrem o estilo de vocês. Qual é a escrita de vocês? Quando você já escreveu? Então vamos lá. A poesia. A poesia, né, o poema. Eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente conversar. Um mais tradicional, que respeita a rima, a estrofe, e um outro mais contemporâneo, que ele segue uma outra estrutura no ritmo da sua
no seu poema. Então vamos lá. Vou começar por Ismália com vocês. Ismália é um poema, ali de tá pequenininho para eu ver? Deixa eu ver aqui, para falar certinho para vocês. Ismália é um poema de 1920, né, ele foi escrito por Alfonso de Guimarães. Vamos ver aqui, ó. E aí vocês vão observar também algumas palavras que estão escritas não na ortografia atual, né, porque olha o tempo desse poema. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar, né? A estrutura de um poema, a escrita, ele pode ser uma possibilidade que conduz a gente a criar imagens na nossa cabeça, né? A gente vai lendo esse texto da Ismália, a gente consegue ir criando essas imagens, né? Então, vejam só, né, essa propriedade de criar a imagem na cabeça, ó. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Quem será que colocou a Ismália na torre porque ela enlouqueceu? Ela via uma lua no céu, viu outra lua no mar. É um reflexo. A gente vai criando essa história em nossa cabeça, né? A gente vai montando essa narrativa na nossa cabeça. Observem o diálogo com a natureza, né, que está muito presente, a relação interna do ser humano, e num desvairio seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Vamos para a estrutura. Daqui é um poema clássico, né, de uma estrutura clássica. Ele respeita as estrofes, né, então a gente tem ali 4 versos para cada estrofe. O final, ele rima, então se a gente pegar a primeira estrofe, ela é com os 4 versos, né, ela é 1, 2, 3, 4. Enlouqueceu, aqui do verso 1, rima com o céu no verso 3. Sonhar, no verso 2, rima com mar no verso 4. Ó, eu, ar. Na segunda estrofe, eu, ar. Então ele vai se encadeando de uma forma que os versos se encontrem na rima. E daí eu trouxe para vocês esse outro poema, Lástima, aqui, das Jerusalênias. Esse livro chama Esse Livro Não É Para Você. Daí a gente vai observar que a estrutura dele é uma estrutura diferente do poema do Alfonso Guimarães. Lástima. É tão triste encontrar perdido um poeta que se basta, mais triste do que a chuva que não chove, mais triste do que as frutas não desfrutáveis, mais triste do que as oferendas recusadas, mais triste do que os pés que correm com medo do som de pés correndo ao encalço. É tão triste o pobre poeta, pobre que se basta. Nem lágrimas, nem sorrisos, nenhum estímulo se atreve a tocar sua poesia. O poeta que se basta já está morto, como todos os outros poetas. Sua única diferença, coitado, é estar morto sem nunca ter nascido. Então, nesse poema, se a gente comparar ele aqui com Ismália, a Jerusa ela segue um outro ritmo. Não tem aqueles versos que a gente foi vendo a rima no final, mas ele tem uma estrutura poética dentro dele. Ela trabalha ali com metáforas, né? A gente consegue ir dançando nesse poema
e encontrando outra concretude dele. E ele também traz a imagem que Ismália trouxe para a gente. Então aqui a gente conversou um pouquinho sobre o poema, né? A poesia ali presente no poema. E a prosa? O que a gente fala da prosa, né? A prosa, ela é um texto mais corrido, ela é um texto mais livre, não precisa estar separado em estrofes, em versos. Vamos pensar, a prosa, quando a gente chama alguém para prosear, chama para conversar, é um texto livre. E daí eu trouxe para vocês um trechinho de um texto do Manuel de Barros, em que ele fala assim: a maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa a válvula, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva e etc, e etc. Perdoai, mas eu preciso ser os outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. A gente consegue observar nesse trechinho do Manuel de Barros que ele está falando do cotidiano. Olha o relógio, compra pão, mas ele transforma isso em poesia. Ele coloca isso num texto de um jeito que fica tão bonito, que a gente fica refletindo. E é o mesmo que acontece, se a gente observar, aqui no texto da Jerusa. A Jerusa, ela faz esse convite que o poeta, ele não é um ser completo. O poeta que se basta é um poeta morto. E volta o que eu falei para vocês, da gente ler, da gente se repertoriar, da gente conhecer a vida, conhecer as coisas. E quem sabe, escrever sobre elas. Bom, vamos aqui para a última. A gente vai falar um pouquinho sobre o slam. O slam, ele é uma modalidade, né, de performance. As pessoas se encontram para recitar seus versos, para falar sobre a vida, para falar sobre a política, para falar sobre a cidade, para falar sobre o amor, para falar sobre a vida. Mas o que eu quero que vocês observem nesse vídeo é a forma dessa escrita. Como ela é entoada? Como que eu falo? Como que eu me apresento? É um ritmo só? Eu sussurro, eu falo alto, eu grito? Tem muita presença. Por isso que eu falei que é uma performance. Tem muita presença quando eu coloco ali no slam a minha poesia. Vamos assistir? 1, 2, 3! Slam da Guilhermina! Se o amor fosse fácil, ainda assim eu não entenderia. Eu paralisaria frente à alegria, a dor. Já dizia o poeta mestre Sérgio Vaz, para profissionais. E eu sou só um amador. Mas eu vi tudo nele quando eu te encontrei. E se o amor fosse mensagem, se seu armazenamento cheio, a falta de memória externa, lotada de boas memórias internas, as palavras mais lindas. E se o amor fosse visual, se seria a cor, o colorido nessa cidade cinza. Se o amor fosse poético, você seria a poesia. Se o amor fosse cálculo, você seria exatidão. Se o amor fosse campanha, a gente seria campeão. E você seria artilharia. Se o amor fosse geográfico, você seria a geografia. A correria na calmaria do meu fuso horário, as coordenadas dessas latitudes, a longitude de um endiabrado. E se o amor fosse luta, você seria a equidade, o movimento das cidades, a ocupação do que for. E se o amor fosse educação, você seria a prova de vestibular rasgada, o acesso ao ensino superior, ao sonho do que for. E se o amor fosse sonho, você seria real demais. Sendo real é bom demais. Sendo bom é real demais, é bom demais. O tempo é curto demais. E se o amor fosse um jogo de truco, você seria um zap na testa. Casal maior, a primeira faz um caminhão, eu peço 6, você pede 9, explosão. Pum! Se o amor fosse um vulcão, você seria erupção.
o magma, a beleza mais ardente em cada grau geográfico. E se o amor fosse o tempo, você seria o espaço, eu orbitaria. E se fosse um jogo, eu jogaria. Se eu perdesse, eu recomeçaria. E se o amor fosse histórico, você seria o tricolor de Cafu e Raí, Josué Mineiro, o trio brasileiro, a década de 40, o rolo compressor, o galo do bruxo, da massa, da redenção, o Bulls, de Jordan e Phil Jackson, Senna na McLaren, Marta, 5 vezes o domínio do vôlei. Se o amor fosse desvio, você seria os reencontros. Se o amor fosse parcela, você seria os descontos. Se o amor fosse parcela, você seria a imensidão. Se o amor fosse as pequenas coisas da vida, você seria os mínimos detalhes, as viagens, os cochilos de domingo à tarde, os filmes no meio, as entrelinhas, os lanches feitos, pedidos, saboreados. Se o amor fosse explicável, você seria a prática disso tudo, a vivência disso tudo. Praticamente impossível de explicar. Se o amor fosse fácil, ainda assim eu não entenderia. Gratidão. E aí, o que vocês acharam? É muito gostoso, né, ouvir declamações de poesia. Esse slam que eu trouxe para vocês é o slam da Guilhermina. E vocês, se der uma busca na internet, vocês vão achar vários tipos de slam. Tem slam interescolar, tem o slam da Guilhermina. Participem, vejam se tem próximo de vocês, conheçam. É uma modalidade muito boa para a gente viver literatura, para conhecer pessoas e para se alimentar, né, um pouquinho da literatura. Bom, então vamos lá. E como é que a gente veio aqui falando, né? O que é escrever, o que é escrita criativa, a gente passou um pouquinho aqui pelos gêneros que estão presentes na Olimpíada Cultural do Alto Tietê, mas como é que nasce essa escrita, né? Eu, Juliana, não creio que seja um dom, né? A escrita, ela é exercício, a escrita ela é prática. Vou retomar o que eu venho falando, a escrita é leitura, a escrita ela é conhecimento, ela é observação. A gente não acorda às 5 horas da manhã sendo escritor. A escrita ela é um percurso que dá uma vergonha a primeira vez que a gente escreve. Aí a gente escreve, acha que está um pouco bom, empresta para alguém ler. Então a escrita, eu gosto de pensar que a escrita ela é sempre uma troca. Ela pode ser uma troca sua com o papel ou uma troca com outros escritores. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão, né, algumas sugestões. Como é que eu começo a escrever? O que eu posso pensar para fazer, né? Então, você pode ali começando, ó, escreva como se fosse. Vocês vão trocar a personagem de vocês. Eu não vou ser mais a Juliana. Eu vou escrever como se eu fosse um objeto esquecido. Ah, vamos pensar um objeto esquecido. Uma lamparina. Ixi, o que é uma lamparina esquecida? Qual foi a utilidade dela já? Por que ela está encostada? Né? Então, fazer esse exercício. Eu vou escrever como se eu fosse um trovão com vergonha. Um trovão com vergonha? Trovão, ele é barulhento, ele é explosivo, ele é aparecido. Um trovão não passa despercebido, mas existe um trovão com vergonha. Eu vou escrever como se eu fosse uma saudade que mora na mochila. Uma saudade do quê? Uma saudade de quem? De quem é essa mochila? Por que eu estou ali? Então, a gente vai por aí pensando esse exercício do escreva como se fosse. E daí, por exemplo, vou pegar aqui para vocês esse livro aqui da Aurita Tabajara. A Aurita Tabajara, ela é a primeira mulher indígena cordelista do Brasil. E ela escreve a vida dela em forma de cordel.
Então ele é composto por ilustrações em estilo gravura, mas toda a vida da aurita ela é composta por cordel. O cordel ele também tem uma forma singular na escrita, são são estrofes compostas por 6, 7 versos. E daí eu vou ler para vocês um pouquinho como é um cordel. Vou ler o começo aqui da aurita. Peço aqui, Mãe Natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção da princesa do Nordeste, nascida lá no sertão. Quando se fala em princesa, é de reino encantado, nunca jamais do Nordeste ou do Ceará o estado, mas mudar de opinião será bom aprendizado. Num distante interior, tangido por vento norte, do balanço de uma rede ou como um sopro de sorte, nasceu uma indiazinha chorando alto e forte. Criou-se desde infante no berço de sua gente, ouvindo belas histórias de sentido inteligente, edificando o caráter na fase adolescente. Então, vocês podem criar esse escreva como se fosse em formas de cordel, em formas de outros poemas, aquele que eu mostrei, a estrofe que rima, estrofes soltas. Busquem poemas concretos, aquelas palavras que giram, que faz círculo, que faz desenhos. Busquem a forma que vocês vão conseguir se expressar. Bom, outra forma de vocês também exercitarem a escrita. Poema 3, 2, 1. Vocês vão organizar 3 palavras que te definem, 2 lembranças, uma pergunta que você tem para o mundo. Junta tudo isso e escreve um verso livre ou uma forma que pode apresentar num slam, tá bom? Aí essa aqui, ó, eu acho muito bonita. Se sua palavra de hoje fosse uma cor, qual seria? Que cor? E daí vocês podem ir brincando. Se sua palavra de hoje fosse um animal, qual seria? Se sua palavra de hoje fosse uma planta, qual seria? A gente se identificar com as outras coisas, ou identificar outras pessoas com outras coisas, dão suporte para a gente fazer a escrita. Se sua palavra de hoje fosse um objeto, qual seria? Bom, e daí eu fiz aqui um resumo da gente pensar, né? Ó, o que vocês não. Que é legal não esquecer. Faz uma chuva de ideias, né? Chuva de ideias é quando a gente senta em qualquer lugar, embaixo de um pé de manga, numa cadeira, lá na cama, se joga no chão e você começa a escrever tudo que vem na sua cabeça. Com ideias, né, palavras que se relacionam sobre o que você deseja usar no seu texto. Eu vou escrever vocês têm um tema, né? O tema é falar sobre energia segura. O que eu sei sobre energia? Energia segura? Aí pega a palavra energia. Energia leva a gente a pensar o quê? A pensar em vida, pensar em água, pensar em comida, pensar em produção, pensar em trabalho, pensar em possibilidades, pensar em acesso. O que a energia traz para gente? Quem tem energia? O que é energia? Façam, começa a rabiscar, escreve. Estabeleçam relações de metáfora entre o tema e a sua vida. A gente pode falar, por exemplo, não vou dar um exemplo de energia, deixa eu pensar algum outro. A gente pode falar sobre um carro sem gasolina. Um carro sem gasolina é um carro parado. E às vezes é assim que eu me sinto na vida. A gente monta uma frase, né, estabelecendo uma relação entre a minha vida e um carro sem gasolina. Então façam essas brincadeiras e vão montando, vão organizando o texto de vocês, tá bom? E acho que o mais importante é confiar em vocês. Confia na sua escrita. Tá em dúvida?
Pede para alguém ler, um amigo que você gosta, um familiar, alguém próximo. Escreve esse texto e adormece ele. Escrevi. Põe na gaveta, espera uns dias. Abre a gaveta, lê o texto de novo. Isso vai ajudando vocês a melhorar, a organizar. Existem músicas que demoraram 10 anos para ficar pronta, porque a pessoa que estava escrevendo não tinha uma frase final para colocar. A de hoje não pode demorar, que o link está aí. Mas se deem esse tempo, tá bom? A gente está caminhando para o final da nossa oficina, desse nosso encontro de hoje, que eu adorei estar aqui com vocês. E eu trouxe uma frase do Paulo Leminski, e ele fala assim: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. E para a gente ir além, vou apresentar para vocês alguns livros, para vocês quiserem procurar, ler. Então, ó, Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Esse aqui é um livro de contos. Os da Minha Rua, do Onjak, é um livro de contos. Vinícius de Moraes, Antologia Poética. Ana Cristina César, Aos Teus Pés, é um livro de poemas. Mel Duarte. Esse livro da Mel Duarte, ele é uma antologia poética de textos de pessoas que participam de slam. Pesquisem a Mel Duarte, ela vai aparecer em vários slams. O Paulo Leminski, Toda a Poesia. Vou pegar mais aqui para vocês. Ricardo Aleixo, Pesado Demais para a Ventania. Coração na Aldeia, Pés do Mundo, da Aurita Tabajara. Esse livro não é para você, da Jerusa Zeunes. Augusto de Campos, Outro. Esse aqui é um livro de poesia concreta, gente. Olha isso. Deixa eu pegar aqui. Cada Coisa, do Eucanaã Ferraz. Pablo Neruda. Hilda Hilst. 132 crônicas, cascos e carícias e outros escritos. Outro de Cordel, da Aurita. Jurecê Chorou na Barriga da Mãe. Alice no País da Poesia, do Elias José. E essa indicação, Poesia Não é Difícil. É um livro do Carlos Felipe Moisés. Ele vai apresentando algumas poesias e exercícios de escrita. Bom, fico por aqui com vocês. Eu deixei o meu @ o Instagram, se vocês quiserem acompanhar. Se quiserem me procurar, fazer alguma pergunta, se quiser mandar o seu texto para ler, eu vou adorar te conhecer, tá bom? Até breve. Tchau, tchau.